Então vamos lá, pessoal. Teste exato de Fisher. Teste exato de Fisher. E permutações. O teste exato de Fisher, ele, através de análise combinatória, calcula a probabilidade exata de encontrar uma diferença entre proporções tão grande por acaso. Basicamente, o teste distribui as categorias entre os grupos de todas as formas possíveis e analisa em quantas uma diferença tão grande está presente. Então, essa aqui é a fórmula do teste exato de Fisher. Tá? Você tem uma que a gente chama de tabela de 2x2, né? Tabela de contingência, onde você tem o observado na coluna 1 e na linha 1, observado na linha 1 e na coluna 2, e por aí vai. O cumulativo da coluna 1, cumulativo da coluna 2, o total da linha 1, o total da linha 2 e o total de tudo, né? A amostra inteira que você tinha. E é por meio dessa fórmula aqui que o teste exato de Fisher vai calcular a possibilidade disso e de outros arranjos terem acontecido no teu dado. E ele vai dar um p-valor em cima disso. Então, por exemplo, digamos que eu tenho esse tipo de dado aqui, ó. 33, linha 1, coluna 1, 27, linha 1, coluna 2, 10, coluna 1, linha 2 e 30, coluna 2, linha 2. Isso aqui, na coluna 1 soma 43, na coluna 2 soma 57, na linha 1 soma 60, na linha 2 soma 100, e somando aqui, tá, a gente tem 100 indivíduos. Como é que ele vai calcular isso aqui? Ele vai pegar os totais inteiros nos numeradores e vai permutar os totais e dividir pelos observados também fatorados, levando em conta também o total fatorado. Isso aqui ele dá ele dá 0.00196. Mas o p-valor do teste não é somente esse, tá? O que o teste faz ele vai pegar outras possíveis tabelas com as mesmas somas. Outras possíveis tabelas com as mesmas somas terão seus próprios p-valores, que poderão ser maiores ou menores do que o primeiro calculado, que é em cima dos dados observados, que é esse p-valor aqui, ó, 0.00196. Os p-valores para todas as possíveis tabelas que são diferentes de H0, que é o que ele está assumindo. Para uma tabela 2x2, isso significa que ele irá adicionar todos os possíveis p-valores abaixo do que o p-valor primeiramente observado. Então, ele vai reembaralhar os dados, tá? De uma forma que os totais das linhas e das colunas sejam respeitados. Então, a gente não tem uma mudança. Os totais continuam constantes e só os denominadores que são os observados que mudam. E aí ele vai calcular só os observados que mudam. E aí ele vai calcular um valor de P para isso aqui. Tá? E aí ele vai rearranjar todas as formas possíveis desses dados, tá? Somarem na coluna 1, 43, somarem na coluna 2, 57, somarem na linha 1, 60 e somarem na linha 2, 40, vai ver todas essas possíveis tabelas, todos os valores observados que gerariam esses totais nas linhas e nas colunas, e vai fazer a permutação para cada um deles. Todos os que tiverem probabilidade menor do que a primeira observada que foi no dado, ele vai somar, tá? Ele vai somar todas as que são as menores, e esse vai ser o p-valor do teste exato de Fisher. Lembrando que, né, a formuleta aqui de novo, né, lembrando que o fatorial, né, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120, por aí vai. Tá? Então, voltando aqui ao anterior, né, qual seria o p-valor aqui? Qual a probabilidade desta ordem de valores ocorrer, dado todas as possíveis em ordem de valores? A filosofia para o não paramétrico, quer dizer, para a variável, para o qualitativo, para o Fisher, para o quantitativo, vai ser mais ou menos a mesma coisa, tá?
Mas vamos voltar aqui agora então para alternativas quantitativas. Por exemplo, o teste de Mann-Whitney, tá? Só que eu senti que eu tinha que passar por isso aqui, porque aqui as coisas começam. O Fisher, né, que começa a entrar nessa história de permutações, assim como, enfim, ele fez várias coisas na estatística, né? Considerado um dos maiores gênios aí da história da ciência e um dos maiores gênios da história da estatística. Ele começou essa questão aí de... tem uma história muito interessante, né? Sobre o teste usado de Fisher, que eu vou colocar aí depois, que é uma senhora toma chá. Ele queria saber se uma colega dele e tal lá, acho que colega de um amigo dele, não sei, sabia distinguir se colocava... sabia distinguir se colocavam leite ou chá primeiro na xícara. Se ela sabia distinguir pelo paladar sem ela saber que o cara estava fazendo aquilo. Se ela sabia somente cheirando e provando, sabendo que, opa, não, esse aqui colocaram chá primeiro, essa aqui colocaram leite primeiro. E aí ele brincando, ele criou essa história aí do teste exato de Fisher, que ele resolveu por meio de permutações. Então, a história surge aí.